Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 1493 – Pecados do passado. O plano de ação estava claro. No próximo, não importava quanto tempo levasse, o quebra-correntes atravessaria a escuridão vazia e retornaria ao grande rio. Eles visariam aterrissar o mais próximo possível de crepúsculo. É claro, ninguém sabia exatamente onde a cidade perdida estava localizada. Tudo o que eles sabiam era que estava situada nas extensões do grande rio, onde o céu era pintado de lilás pela luz da aurora, assim como a era geral em que havia sido estabelecida. Essa última estava inscrita nas ardosas recuperadas do templo afogado. Então, Cassie iria guiar o quebra-correntes até o trecho do rio correspondente a essa era, e eles explorariam as correntezas a partir daí. Sunny sentiu uma má premonição quando pensou em crepúsculo, e a garota cega parecia preocupada também. Nenhum deles sabia o que estava esperando pela corte lá, mas, seja o que for, duas coisas eram certas. Primeiro, eles enfrentariam um julgamento não menos perigoso e, muito provavelmente, muito mais terrível do que qualquer coisa que já tivessem experimentado na tumba de Ariel, o que dizia muito, considerando quão terrível havia sido a ira de Aletheia. Segundo, o príncipe louco deve ter planejado algo acontecer em Crepúsculo também. Havia 4 eventos fixos em cada ciclo, afinal, Nephis e Sunny entrando na tumba de Ariel nas extensões futuras, Rio acima de Veave, Cassie entrando no pesadelo em Graça Caída, F e Jet entrando no pesadelo entre os nômades do rio, e Kai entrando no pesadelo em algum lugar perto de Crepúsculo, acompanhado por Mordred. Seria estranho se o príncipe louco não tivesse incluído a cidade perdida em seus planos. Algo indescritível está nos esperando lá, eu consigo sentir. A expressão de Sunny estava sombria. Mesmo assim, ele se sentia estranhamente esperançoso. Precisamente porque o príncipe louco provavelmente já havia feito algo para lhes dar uma chance, por menor que fosse. Seria arrogância ter fé na natureza astuta de seu eu anterior? Ele não sabia e não se importava. Além disso, Sunny tinha mais 2 vantagens ocultas. A coroa do crepúsculo que ele usava lhe concederia uma reserva quase inexaurível de essência na terra, bem, nas águas, do amanhecer constante. Mais do que isso, era uma chave para as matrizes defensivas de Crepúsculo. Tudo o que ele precisava fazer para ganhar controle sobre elas era chegar à sala do trono de Daeron. Ele e Nephis eram 2 dos mestres mais poderosos da história, e seu poder só aumentava quando estavam juntos. Jet recebeu seu legado de aspecto, enquanto F podia inspirar todos os 3 com sua habilidade acendida e apoiar a coorte por trás com lanças. Havia também Cassie, a vidente despretensiosa que na verdade era o as escondido da corte. Sua afinidade com mistérios e revelações poderia resolver muitos problemas que de outra forma seriam insolúveis, e alertá-los sobre as ameaças mais graves antecipadamente. Então, no geral, ele julgou que suas chances de enfrentar Crepúsculo não eram ruins. Mas agora... Sunny escondeu o rosto atrás de uma xícara de chá e estudou furtivamente os rostos de seus companheiros. Havia outra conversa que eles precisavam ter. Ele suspirou. Isso é bobagem. Eles não tinham discutido as revelações sobre a natureza do grande rio, a verdadeira identidade das 6 pragas e seu próprio papel em tudo o que aconteceu até agora. Era realmente estúpido sentir vergonha pelas ações de sua versão passada profanada, mas ele sentia. Como contar aos amigos que ele os transformou em criaturas dos pesadelos na vida passada? Ou talvez até em inúmeras vidas passadas. Deve ser tão estranho quanto dizer para a garota por quem você está apaixonado que você a matou. Sunny tossiu. Mas, por outro lado, acrescentar que sua versão maligna traiu os outros profanados e massacrou brutalmente inúmeras pessoas inocentes apenas para criar um futuro onde ela continua viva, deve contar alguma coisa, certo? Quero dizer, é um pouco romântico, não é?
Ele reprimiu o desejo de gemer e desviou o olhar. Que insanidade era essa? Quem mais tinha uma vida tão desequilibrada quanto a dele? Finalmente, Sunny suspirou. Agora, vamos falar sobre o grande rio em si. Vocês devem ter percebido algo depois de vê-lo de longe. Eu também percebi algumas coisas, e elas podem muito bem afetar como esse pesadelo termina. Tentando manter a voz neutra, Sunny compartilhou o que havia deduzido. A natureza cíclica do grande rio, a existência da fonte como o passado e o futuro estavam conectados através dela, o fato de que essa não era a primeira vez que desafiavam o pesadelo, as semelhanças entre o grande loop do rio e o loop artificial da ilha de Aletheia. Entre essas semelhanças estava sua capacidade de se tornar lentamente consciente da natureza repetitiva do tempo, o que levou à sua eventual profanação, e, portanto, à profanação do resto da coorte e à morte de Nephis. Por fim, Sunny explicou por que achava que o príncipe louco se foi e como a influência de seu predecessor demente ainda estava afetando tudo o que estava acontecendo no grande rio, e em particular a eles. No entanto, ele manteve algumas coisas para si mesmo, por exemplo, o fato de que o vil homem louco havia sido escravizado pelo Senhor do Medo. Assim como porque o príncipe louco estava tão obcecado em reescrever o passado. No final, Sunny respirou fundo e disse, com a voz um pouco abafada. Então, desculpa, eu acho. Vocês sabem, por criar as 6 pragas. Os outros membros da coorte o encararam em silêncio por um tempo. Ele fez uma careta. Pelo menos digam alguma coisa, droga. Nesse momento, Jet riu. Pelo que você está se desculpando? Não é sua culpa. Você e eu vimos pessoas falharem em seu primeiro pesadelo e se tornarem criaturas dos pesadelos, então, você deveria saber melhor do que a maioria que a pessoa não é responsável pelo que a abominação faz. F olhou para ele com um sorriso travesso. Certo. Mas, já que estamos nos desculpando pelo que nossos gêmeos malignos fizeram, desculpa por te esmagar como um inseto. Um inseto muito pequeno, bem pequenininho, esmagado. Foi isso que a besta devoradora fez, não é? Eu também deveria me sentir culpada por isso. Nephis balançou a cabeça. Nós não sabemos o que aconteceu durante o nosso primeiro ciclo no pesadelo, e como você acabou entrando na fonte. Talvez o resto de nós já estivesse morto naquela época, então, você pode ter nos salvado desde o começo. A única coisa que importa é o que acontece neste ciclo. E fazer dele o último. Cassie não disse nada, apenas assentiu. Sunny suspirou. Ele não se sentia realmente responsável pelas ações do príncipe louco, mas era bom saber que seus companheiros estavam ao seu lado, não importa o que acontecesse. Naquele momento, F se inclinou para trás e disse: Nesse sentido, bobão, pode dizer para seu baú parar de tentar arrancar meu braço? Eu sei que ainda há muitas coisas gostosas lá dentro. Eu não vou pegar muitas, bem, pelo menos não todas. Ele riu. Vá pegar suas próprias coisas gostosas. Você acha que não vemos você devorando aquelas frutas do seu medalhão sem compartilhar com ninguém? Enquanto os membros da coorte deixavam de lado a identidade do príncipe louco e começavam a discutir os estranhos segredos do grande rio, seu olhar passou por Cassie. A garota cega estava ouvindo tranquilamente, segurando uma xícara de chá em suas mãos. Por um momento, uma sombra passou pelo rosto de Sunny. Ele havia se tornado consciente do loop na ilha de Aletheia, mas Cassie também não se tornará consciente disso? Então, o mesmo não teria acontecido com os ciclos do grande rio? E, ao contrário dele, ela não tinha a chave do estuário para impedi-la de se lembrar. Sunny estudou a garota cega por um momento e então balançou a cabeça. Não, isso era impossível. De volta à ilha de Aletheia,
Cassie deve ter recuperado suas memórias por ter sido exposta ao pecado do consolo através dele, mesmo que ela nunca tivesse admitido. Então, a restrição imposta à espada espectro também a estava protegendo. Caso contrário, não seria Cassie, mas Tormento que estaria sentada à sua frente. Observando a garota cega tomar um gole de chá e então sorrir com a piada de F, ele finalmente se permitiu relaxar. Havia pouco tempo para eles descansarem e se recuperarem. Assim que o quebra-corrente chegasse a crepúsculo, Sunny tinha a sensação de que nenhum deles teria a oportunidade de descansar por muito tempo.